Antes de começarmos, já aproveita para se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho. Assim você acompanha todas as histórias cheias de suspense, ação e mistério que preparamos especialmente para você. O silêncio da noite foi quebrado pelo som abafado de pneus deslizando na estrada molhada. Dentro da van preta, 4 homens mascarados revisavam suas armas com precisão mecânica. A missão era simples, ou pelo menos assim haviam sido informados: encontrar a mulher, sequestrá-la sem alarde e entregá-la ao contratante Nimo. Não sabiam exatamente quem ela era, mas tinham certeza de que não passava de mais uma vítima indefesa. As luzes da cidade ficavam para trás, dando lugar a ruas desertas iluminadas apenas pela lua. Cada um dos homens pensava no pagamento generoso que receberiam, sem imaginar o verdadeiro preço que iriam pagar. O líder da equipe, conhecido apenas como Cobra, ajustou seu relógio militar e conferiu o mapa. Havia algo de errado, mas ele não queria admitir, para não perder a autoridade. Os olhos atentos de seus comparsas demonstravam confiança cega, típica de mercenários sem noção do perigo real. Eles acreditavam que era apenas mais um trabalho sujo, mas não sabiam que estavam prestes a entrar em um território do qual poucos saíram vivos. A casa parecia comum, com fachada simples e jardim bem cuidado. Uma típica residência de bairro tranquilo, perfeita para alguém que buscava anonimato. Cobra deu o sinal, e os homens avançaram em silêncio, como sombras, se infiltrando na escuridão. O trinco da porta foi forçado com destreza, e a entrada se abriu sem resistência. O ambiente interno estava organizado demais, como se tudo tivesse sido planejado para ser exatamente daquele jeito. Uma fotografia em cima da lareira mostrava uma mulher de olhar frio, acompanhada de várias condecorações militares, mas homens não prestaram atenção nos detalhes. Pensavam que era apenas passado sem importância. Segundos depois, um leve estalo ecoou pelo corredor, seguido de uma sombra se movendo rápido. Um dos mercenários sentiu o ar frio da lâmina que roçou seu pescoço antes de cair no chão inconsciente. A casa não era um lar comum, era uma armadilha, cuidadosamente montada. O corpo do primeiro homem caiu pesado, alertando os outros. Cobra levantou a arma, mas não conseguiu encontrar o alvo. A escuridão parecia viva, como se algo os observasse de todos os cantos ao mesmo tempo. Um segundo mercenário foi derrubado com um golpe seco no peito. A força suficiente para quebrar 2 costelas. Gritos abafados ecoaram enquanto a luta se tornava cada vez mais desequilibrada. A mulher surgia e desaparecia como um fantasma, usando cada canto da casa a seu favor. O que antes parecia uma emboscada deles, agora era claramente uma caçada dela. O suor escorria pelo rosto de Cobra, que pela primeira vez sentiu medo real. Ele percebeu que tinham subestimado completamente a vítima. A caçada tinha apenas começado, e o erro fatal já estava cometido. A mulher se movia com precisão adquirida apenas no campo de batalha. Seus movimentos eram rápidos, calculados, cada golpe visando incapacitar sem perda de tempo. As memórias de seu passado vinham à tona a cada soco, a cada disparo silencioso de sua pistola equipada com silenciador. Ela não era apenas treinada, era moldada pela guerra. A cicatriz em seu ombro, lembrança de um combate distante, ardia como fogo a cada movimento. Enquanto os homens tentavam reagir, ela se lembrava de missões em desertos implacáveis, emboscadas em selvas fechadas e noites intermináveis, atrás das linhas inimigas. Seu olhar não tremia, sua respiração permanecia estável, e cada passo era calculado como em um tabuleiro de xadrez mortal. O inimigo estava em sua casa, mas para ela, todos os lugares eram campos de batalha. Do lado de fora, vizinhos nada percebiam. As cortinas fechadas impediam que qualquer sinal de luta fosse visto. Para o mundo, aquela casa permanecia em silêncio absoluto. Mas dentro dela, a guerra já estava decidida. Cobra tentava desesperadamente coordenar os homens restantes, mas cada ordem era engolida por sons de corpos sendo derrubados. A mulher, agora completamente desperta para o combate, não demonstrava piedade. Ela sabia que aqueles homens não haviam escolhido o alvo por acaso. Alguém os contratou, e isso significava que havia algo maior em andamento. Sua mente não descansaria, até descobrir quem estava por trás. Mas naquele momento, seu foco era simples: sobreviver e eliminar a ameaça. E um por um, seus inimigos estavam caindo. Cobra recuou para a sala principal, tentando recuperar o fôlego. Seus olhos encontraram novamente a fotografia em cima da lareira. Agora ele entendeu tarde demais. Aquela não era apenas uma mulher comum. Era uma ex-agente de operações especiais. Alguém que havia desaparecido dos registros anos atrás. A missão não era um sequestro comum, mas sim uma sentença de morte para eles mesmos. O suor frio escorria por sua nuca, enquanto ele via seus homens caírem. E então, finalmente, ela apareceu diante dele. Olhar firme, arma apontada,
postura. Annabella. Cobra percebeu, em silêncio, que nunca deveria ter aceitado esse trabalho. Ela falou pela primeira vez, voz calma, mas carregada de aço. Vocês entraram na casa errada e escolheram a pessoa errada para caçar. Oh, Solange! Da frase ecoou mais forte do que qualquer tiro. Cobra levantou as mãos, tentando ganhar tempo. Mas ela não hesitou. Um disparo seco ecoou, atingindo a lâmpada e mergulhando a sala novamente na escuridão. Quando as luzes de emergência voltaram, Cobra estava sozinho. Seus homens jaziam no chão, e a mulher desaparecera como uma sombra. Mas a sensação de estar sendo observado permanecia, e ele sabia que não sairia daquela casa com vida. Do lado do fora, o relógio marcava 3 da manhã. A van preta ainda esperava estacionada na rua deserta, motor desligado. O motorista estranhava a demora, mas ainda acreditava que a missão corria conforme o plano. Um vulto cruzou rapidamente atrás dele, mas ele não teve tempo de reagir. A porta da van foi aberta em silêncio, e uma mão firme envolveu seu pescoço em segundos. Sem um som, ele foi neutralizado e deixado desacordado no banco do passageiro. A mulher tomou o volante e ligou o motor. Agora, não apenas havia sobrevivido, mas também tinha nas mãos uma pista para descobrir quem estava por trás do ataque. Enquanto dirigia a van pelas ruas desertas, seus pensamentos se organizavam como peças de um quebra-cabeça. Não era coincidência, não era um ataque aleatório. Alguém a queria morta, e havia pago caro para isso. O que não sabiam era que, ao falhar, transformaram a vítima em predadora. Ela verificou o porta-luvas e encontrou documentos falsos, rádios de comunicação e uma pasta com fotografias. Entre elas, uma imagem sua, tirada recentemente. Isso significava vigilância, espionagem e o inimigo que conhecia cada movimento seu. A partir daquele instante, sua vida não seria mais a mesma. A guerra pessoal havia começado, e enquanto o sol começava a nascer no horizonte, ela sabia que a noite seguinte traria mais sangue. Seus instintos estavam aguçados, seu corpo preparado. O inimigo havia dado o primeiro passo, mas ela daria os próximos 100. O silêncio da madrugada se transformava em promessa de guerra. Cada rua parecia esconder olhos invisíveis. Cada sombra era um possível inimigo, mas ela não recuaria. Elspeth cometeram um erro fatal, e agora, ela caçaria cada um deles até o fim. Se você está curtindo essa história cheia de tensão e ação, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você não perde os próximos capítulos dessa caçada implacável. A mulher se preparava para atacar o próximo alvo. Ela havia rastreado a localização do contratante anônimo, e agora tinha pistas claras. Um prédio abandonado nos arredores da cidade servia de esconderijo. Cada passo que dava era calculado. Cada som analisado. Entrou silenciosamente por uma janela quebrada, mantendo-se nas sombras. Guardas patrulhavam os corredores, mas não perceberam a presença dela. Um deles foi derrubado com um golpe rápido, sem aviso, caindo inconsciente no chão frio. Seguiu em frente, recolhendo documentos que indicavam operações da Irmandade. Cada papel revelava conexões, rotas, nomes e horários. Ela absorvia cada detalhe, como um estrategista experiente. A tensão crescia a cada passo, mas a adrenalina mantinha alerta. O objetivo era simples: encontrar o responsável e fazê-lo pagar. Ao fundo, o vento batia nas janelas quebradas, criando sons que confundiam os guardas. Ela avançou, olhos fixos no prêmio. Cada corredor percorrido parecia guiá-la diretamente à verdade. Cobra, o líder da missão fracassada, agora estava escondido em outro ponto da cidade. Ele havia entendido tarde demais que subestimou a mulher. Seus comparsas caídos eram prova de que havia cometido um erro fatal. Tentava reunir informações pelo rádio, mas sinais eram interceptados. A mulher já havia aprendido a manipular suas comunicações, rastreando cada movimento. Ela sabia onde ele estava e não pretendia esperar. A caça agora era pessoal. Cada ação sua deixava rastros controlados, pistas falsas, armadilhas para confundir o inimigo. Cobra percebeu que havia entrado em território desconhecido e mortal. O medo começou a corroer sua confiança, mas ainda tentava pensar estrategicamente. Não havia mais espaço para hesitação. Cada decisão agora poderia ser a última. A pressão era intensa, mas ela estava acostumada. O jogo havia virado, ela entrou no armazém à beira da água, local que servia como base secundária da organização. O ambiente estava cheio de caixas, armas e equipamentos de vigilância. Guardas armados circulavam, confiantes de que ninguém invadiria seu território. Mas ela se movia como sombra, silenciosa e invisível. Neutralizou 2 vigias sem alarde, derrubando-os atrás de pilhas de caixas. Um terceiro tentou gritar, mas foi rapidamente imobilizado. Cada ação era meticulosamente calculada, fruto de anos de treinamento militar. Ela recolheu um rádio e ouviu instruções em código,
entendendo a hierarquia da Irmandade. Cada decodificada era uma vitória silenciosa. Avançou pelos corredores escuros, evitando sensores de movimento. O coração batia acelerado, mas a respiração permanecia controlada. Cada passo era um desafio, cada sombra um potencial perigo. Ao chegar ao escritório central, encontrou documentos críticos, fotografias, contratos e mapas detalhavam planos criminosos. Ela sorriu discretamente. Agora tinha tudo para reverter a situação a seu favor do lado do fora. A cidade permanecia alheia à guerra invisível que se desenrolava. Carros passavam, luzes piscavam, pessoas caminhavam sem perceber a tempestade de violência que se movia nas sombras. Ela observava o entorno, calculando rotas de fuga e possíveis pontos de ataque. Um helicóptero, ao longe, indicava vigilância, mas ela já esperava por isso. Cada detalhe era estudado, cada movimento previsto. Ao detectar uma brecha na segurança, avançou rapidamente, atravessando ruas estreitas e becos encharcados. Balas ricocheteavam, mas não a atingiam. Ela estava em seu elemento. A sensação de poder era avassaladora. Não havia mais vítima, apenas predadora. Cobra tentava reagir, mas cada passo parecia antecipado. Ela estava sempre à frente, sempre controlando o campo de batalha. Ele percebeu tarde demais que não se tratava de uma perseguição convencional. A mulher sabia explorar medos antecipar ataques, criar armadilhas. Cada encontro que tinham se tornava mais tenso, mas e perigoso. Ela se infiltrava em esconderijos, deixava pistas falsas, confundia aliados e inimigos. A cidade inteira parecia se transformar em um tabuleiro de xadrez para ela. Cobra estava isolado, sem aliados confiáveis. A confiança que outrora possuía desmoronava a cada segundo. O medo já não era apenas físico, era psicológico. Cada movimento errado poderia custar sua vida. Mas ela não cometeu erros. Em uma noite chuvosa, a caçada atingiu seu clímax. Ela rastreou Cobra até um depósito próximo ao porto. Sol da chuva miscorava-se, com os passos de guardas atentos. Ela entrou pelo telhado, silenciosa como um felino predador. Os guardas foram derrubados rapidamente, um por um, sem alarde. Ao chegar perto de Cobra, viu-o cercado por suprimentos e munições, confiante de que ainda controlava a situação. Mas a confiança dele era ilusória. Ela desceu rapidamente a arma apontada e fez a primeira exigência: rendição. Cobra riu, mas havia pânico em seus olhos. Ele entendeu tarde demais. Não havia escapatória. A caçada terminaria naquela noite. A luta final foi intensa e implacável. Corpo a corpo, tiros, explosões e gritos ecoavam pelo depósito. Ela se movia com destreza sobrenatural, usando cada canto e sombra a seu favor. Cobra tentava contra-atacar, mas estava exausto, fora de prática, e sua arrogância o cegava. Ela derrubava armas, neutralizava guardas e avançava firme em direção ao objetivo final. O cheiro de pólvora misturava-se à chuva que entrava pelas janelas quebradas. Cada golpe e disparo eram calculados, metódicos, precisos. Duelo entre predador e líder caído tornava-se inevitável. Finalmente, ela o encostou contra uma parede, arma apontada diretamente para ele. Cobra sabia que o fim havia chegado. Ela falou pela primeira vez durante o confronto final. Voz firme e sem hesitação. Vocês cometeram um erro fatal. Mexeram com a pessoa errada. Cobra tentou responder, mas sua voz falhou. Ela não precisava mais provar nada. A vitória estava em suas mãos. O silêncio tornou-se pesado, carregado de tensão, como antes de uma tempestade. Um disparo certeiro encerrou a luta. O líder caiu, e com ele, a estrutura da Irmandade começou a ruir. A Sedaid respirou alheia à batalha que fora vencida nas sombras. Ela caminhou até a saída, molhada pela chuva mas vitoriosa. A predadora havia consolidado seu poder, e ninguém ousaria desafiar novamente. O amanhecer trouxe luz sobre ruas silenciosas. Carros e pessoas ainda seguiam suas rotinas, ignorando a guerra invisível que se desenrolara na calada da noite. Ela observava de longe, analisando os danos e planejando próximos passos. Cada movimento, cada ataque, cada vitória tinha sido estudado meticulosamente. Agora, a ameaça da Irmandade havia diminuído, mas não desaparecido. Ela sabia que novas tentativas poderiam surgir, mas estava pronta. Cada cicatriz, cada trauma, cada memória de treinamento moldava sua determinação. A caçada não terminou, apenas mudou de fase. O mundo agora sabia. Mexer com ela era um erro fatal. Se você está curtindo a história, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal. A próxima parte trará o confronto final e o desfecho dessa caçada implacável. O céu ainda estava escuro quando ela chegou ao complexo abandonado. Ponto final da Irmandade. As sombras alongavam-se pelos muros altos,
criando uma atmosfera de tensão e perigo. Ela analisou cada entrada, cada tordo vigié, cada sensor deixado para trás. O objetivo era simples: eliminar o contratante e encerrar a ameaça de uma vez por todas. Guardas circulavam confiantes de que estavam em território seguro, mas ela conhecia cada truque, cada falha de segurança, cada movimento. Silenciosa, avançou pelo perímetro, evitando câmeras e sensores. Cada passo era calculado, cada respiração medida. A cidade inteira ainda dormia, sem saber que um confronto mortal se aproximava. Ela estava prestes a entrar na zona mais perigosa de todas. O primeiro confronto aconteceu no pátio central. Guardas armados surgiram repentinamente, mas foram neutralizados com precisão absoluta. Ela não hesitou. Cada golpe e disparo era fruto de anos de treinamento militar e sobrevivência. Um deles tentou gritar, mas a lâmina dela tocou sua garganta. Em silêncio mortal. Cada movimento parecia coreografado, como uma dança de guerra. A chuva fina tornava o chão escorregadio, mas ela não se deixou enganar. Cada respingo de água refletia a luz dos faróis quebrados do complexo. Ela avancava, entre sombras, calculando distâncias e possibilidades. O líder, o contratante, ainda observava de seu escritório seguro, mas ele já sabia que sua segurança era ilusória. Cada segundo de hesitação custaria caro. Ao entrar no edifício principal, percebeu armadilhas preparadas para retardar sua aproximação. Arames, sensores e portas trancadas eram obstáculos comuns, mas ela os contornava como se previsse cada movimento antes de acontecer. Um mercenário armado tentou atecalá-la pelas costas, mas caiu antes mesmo de gritar. Cada vitória aumentava sua confiança, mas não diminuía a cautela. Ela sabia que o líder estava perto, observando cada passo. A tensão era palpável, e o silêncio do prédio ecoava cada som de suas botas. Cada documento encontrado, cada mapa, cada fotografia indicava que a Irmandade estava desesperada. Ela não tinha piedade, apenas foco absoluto. O jogo estava prestes a terminar. No corredor principal, a tensão atingiu seu ápice. Guardas tentavam cercá-la, mas suas manobras eram previsíveis. Após outro, eles caíam sem chance de reação. A chuva batia nas janelas quebradas, criando um ritmo quase hipnótico. O líder finalmente apareceu, armado e desafiador. Você acha que pode me parar? Sua voz ecoou, firme e cheia de arrogância. Ela não respondeu. Apenas avançou com precisão letal. Cada passo que dava aproximava o momento do confronto final. O prédio inteiro parecia vibrar com a energia do embate iminente. Ela sentiu cada músculo tenso, cada reflexo afiado, cada memória de combate passado reviver. O ar parecia pesado, carregado de adrenalina e perigo. O duelo começou com violência pura. Cada golpe, cada disparo, era meticulosamente calculado. Ele tentava impor sua força, mas ela era rápida demais. Cada movimento dele era antecipado, cada ataque neutralizado. Ela usava o ambiente a seu favor, derrubando obstáculos e neutralizando guardas. Cada respiração era medida, cada passo direcionado. O confronto corpo a corpo tornou-se inevitável. Eles lutavam entre sombras e destroços, a chuva transformando o chão em armadilha escorregadia. Cada impacto ressoava pelo prédio. Elizabeth, a força de alguém que já havia sido vítima. Ela não hesitou, não sentiu medo. Cada segundo contava, e a vitória estava próxima. Com o golpe final, ela derrubou o líder. Ele caiu pesadamente, mas ainda tentou reagir. A respiração dele era ofegante, arrogância transformada em medo. Ela se aproximou, arma firme, olhos fixos no inimigo derrotado. Vocês cometeram um erro fatal. Mexeram com a pessoa errada, disse, voz calma, carregada de autoridade. Ele não respondeu, apenas encarou a realidade. A Irmandade estava destruída, e seus planos arruinados. Cada mercenário sobrevivente sabia que não haveria perdão. O amanhecer começava a entrar pelas janelas quebradas, iluminando corpos e destruição. O silêncio torna-se símbolo da vitória dela. Finalmente, a caçada havia acabado. Do lado de fora, a cidade ainda dormia, alheia à batalha que ocorrera. Ela caminhava entre destroços e fumaça, corpo molhado pela chuva, mas espírito firme. Cada passo era medido, cada olhar vigilante. Não havia aplausos, nem reconhecimento. Apenas a certeza de que havia eliminado a ameaça. Cada cicatriz em seu corpo lembrava as batalhas anteriores, mas também reforçava sua determinação. O mundo não precisava saber quem ela era. Ela não buscava glória, apenas justiça e sobrevivência. O silêncio da cidade contrastava com o caos que deixara para trás. Mas ela estava pronta. Sempre estaria. Ela recolheu documentos, rádios e computadores, deixando provas para que a Irmandade jamais se reerguesse.
Cada item guardava informações cruciais sobre operações secretas, contratos e planos criminosos. Agora, a inteligência estava nas mãos certas. Sua mente analisava. Próximos passos. Prevenindo futuras ameaças. Cada detalhe era pensado, cada possibilidade avaliada. Não havia tempo para celebrar. A vitória era apenas o início de uma nova fase. Ela sabia que inimigos sempre surgiriam, mas agora, ninguém ousaria desafiar a predadora. A Lycophora. Clara. Mexer com ela era um erro fatal. No horizonte, o sol começou a nascer, tingindo o céu de laranja e vermelho. O dia anunciava fim de batalha e começo de vigilância. Ela caminhava sozinha, figura solitária, entre sombras e luz. Kra. Respiração era pesada, mas carregada de confiança. A cidade não sabia, mas uma guerreira havia defendido seu território. Cada inimigo que ousasse surgir, sentiria o mesmo medo que Cobra sentiu. Sua presença era invisível, mas letal. Cada passo que dava deixava rastro de disciplina e força. Ela desapareceu entre prédios e ruas, pronta para enfrentar qualquer desafio futuro. A predadora permanecia alerta, sempre à espreita. Ao final, a mulher olhou uma última vez para o complexo destruído. Os corpos caídos, as armas espalhadas e a destruição eram lembranças de uma noite implacável. Ela respirou fundo, sentindo a paz temporária que só a sobrevivência poderia trazer. Cada batalha moldava quem ela era, mas não a definia completamente. A missão estava concluída. O erro fatal cometido pelos inimigos os levou à destruição. Ela continuaria viva, vigilante e pronta. Nenhum contratante, nenhum mercenário ousaria desafiá-la novamente. A história de hoje se encerrava, mas a lenda da predadora continuaria a se espalhar. O mundo aprenderia da forma mais dura. Nunca mexa com ela, e assim termina a história completa. Se você gostou, não esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar. Esse é o tipo de narrativa que mantém você na ponta da cadeira do início ao fim.